Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos ao Caribe da Amazônia, Alter do Chão, o lugar onde floresta e rio se juntam para desenhar um cenário sem igual. Você sabia que estas terras guardam o maior reservatório de água doce do mundo? Suficiente para matar a sede de toda a humanidade por mais de 200 anos. Uma floresta encantada? Sim, ela existe. Nossos repórteres escalam torres gigantes para observar lá do alto a vida no meio do verde. De 6 em 6 meses, o sobe e desce da água muda tudo. Até a igreja é construída sobre palafitas. O que dizer do encontro dos rios que não se misturam? A comida surpreende. O feijão pode virar pipoca e até risoto. E a banana é vermelha. Praias de água doce com areias branquíssimas. Vamos começar nossa aventura por este paraíso pouco conhecido? Pense num lugar colorido, com um céu que parece uma aquarela. Um rio imenso que forma centenas de praias. Para completar esse cenário, uma floresta exuberante. O lugar rodeado por toda essa natureza é Alter do Chão. Uma pequena vila no oeste do Pará, onde floresta e rio se misturam. Um pedaço do Brasil desenhado pelo vai e vem das águas, em constante transformação. Aqui do alto a gente tem uma visão de toda a região. Nós estamos cercados pelo rio Tapajós. Esse ainda é um período de cheia. Daqui a 6 meses, essa paisagem vai estar bem diferente. A mudança na paisagem acontece ao longo de todo o ano. É como se tivéssemos 2 lugares num só. E você vai perceber isso durante o programa. Estivemos aqui pela primeira vez no período das chuvas e voltamos na seca. Este é o chamado Caribe da Amazônia. Praias de areia branca e cor de esmeralda que começam a surgir em agosto e vão ganhando forma ao longo da seca, até dezembro, o chamado Verão Amazônico. Daniel está vivendo aqui em Alter há 4 anos. Largou São Paulo, veio para cá, trabalha como guia turístico e como fotógrafo. Isso para um fotógrafo é o paraíso. A gente está agora, por exemplo, no meio do rio, parece que a gente está caminhando sobre as águas, né? Para qualquer lugar que você aponta a câmera, é lindo demais. Que incrível morar num lugar desse, que sorte, né? E é um lugar onde a natureza proporciona alguns efeitos especiais, né? Naturais, como esse aqui. Só sem filtro, né? Aqui Era março, quando chegamos pela primeira vez em Alter do Chão. Estava tudo inundado. Aqui encontramos Dona Raimunda. Na época da cheia, é com a força dos braços que ela se locomove. Agora na cheia, botou o pé fora de casa, já tem que estar com a canoa. Tem que estar com a canoa. Para tudo que tiver de fazer, tem que estar com a canoa. Comida? Como é que a senhora compra comida aqui? Aqui a nossa comida a gente vai para Santarém, lá na cidade que a gente compra a nossa despesa, o nosso mantimento,
Tudo a gente tem que usar o transporte, de bajar ou de canoa. Dona Raimunda nunca viveu de outro jeito. Nasceu numa área de várzea às margens do rio, onde as casas são construídas em palafitas por causa das enchentes. 67 anos de uma rotina determinada pela água. A gente já está muito acostumado com esse vai e vem da água, né? Todo ano é a mesma coisa, a gente sabe que é a mesma coisa. E assim é o inverno. Quando chega, tem época que a água pega a gente de surpresa, como esse ano a água veio muita violência. Esse é um cenário que muda sem que ninguém precise fazer nada para que isso aconteça. O que manda aqui é o curso natural dos rios, córregos, das chuvas. É a água que sobe e desce. Aparece e some, transformando o que está ao redor da gente. E essa transformação a gente está vendo agora. O lugar está completamente diferente, está tudo seco por aqui. Eu antes estava ali dentro, agora não tem mais água. E hoje ainda é dia de festa, comemoração em homenagem à padroeira da comunidade. Aqui vivem cerca de 11 famílias. O espaço inundado é a cozinha, onde hoje os moradores preparam o banquete. Foi nesse clima festivo que reencontramos Dona Raimunda. Me esqueci, olha aí, Disse que ia demorar um pouquinho. Pois é, graças a Deus que voltaram, né? Demorou, mas voltaram. 6 meses. 6 meses. E mudou muito aqui, né? Esse barracão aqui, como vocês viram que estava todo aberto, já estava todo escangalhado, hoje está tudo renovado. Então, nesse barracão agora vocês fazem festa? Fazem festa. Hoje, inclusive, tem seresta. Tudo de cara nova, a começar pela igreja, que ganhou pintura e decoração. Dona Raimunda foi quem cuidou da reforma. E, para nossa surpresa, descobrimos que, na falta de um padre, é ela quem comanda a missa. No verão tem uma melhora por causa que é terra, você vai com facilidade. E no inverno você tem que ir no meio de transporte, né? É difícil, mas nada que a gente não supere esse momento de dificuldade. Quando a água sobe, esconde muitas belezas. O principal cartão postal da cidade, por exemplo, por pouco não ficou submerso. Essa área aqui já está ficando toda inundada. Parte daquela árvore já está debaixo d'água. Isso é um efeito da cheia, do período de chuva nessa região. A gente está na praia mais conhecida de Alter do Chão, a Praia do Amor. Nós estamos em março e olha só, dá para ver apenas um filete de areia. A areia é tão estreita que os quiosques quase não têm espaço para mesas e cadeiras. A água domina quase toda a paisagem. É um paraíso, né? E bem desconhecido por nós brasileiros. Eu percebo que é muito famoso no exterior, mas a maioria dos brasileiros não conhecem. E é imperdível, é lindo demais. Quando está assim, cheio d'água, a gente só consegue chegar à Praia do Amor de barco. Uma travessia curtinha, de 5 minutos, mas que é impossível de se fazer caminhando. Agora no verão, olha só, para chegar até a Praia do Amor, não precisa mais de barco. A travessia pode ser feita a pé. É um vai e vem de turistas caminhando pelo rio e deixando muito barqueiro no ócio. A ilha
Ilha do Amor agora aparece por inteiro. Mesas e cadeiras ocupam a faixa de areia, onde dessa vez sobra espaço. Até as árvores parecem maiores, com as raízes fora d'água. Esse rio de água clara e esverdeada nasce em Mato Grosso, corta parte do Pará e deságua no rio Amazonas, um gigante de água marrom. Em frente à cidade de Santarém, pertinho de Alter, que esses dois rios se encontram e proporcionam um espetáculo. Eles correm lado a lado, sem se misturar, por mais de 5 quilômetros. Nós registramos esse encontro e convidamos um biólogo para navegar conosco. Por que essas águas não se misturam? Existe uma diferença marcante em relação à temperatura, à densidade e à quantidade de sedimentos. Então, o rio Amazonas tem uma temperatura um pouco mais fria em relação ao rio Tapajós. A viscosidade e a quantidade de sedimentos do Amazonas também é maior. Isso faz com que você consiga perceber essa barreira. Do alto, esses dois rios parecem um céu com nuvens barrentas. Uma briga de forças. O Tapajós resiste com suas águas esverdeadas, mas aos poucos vai cedendo e acaba sendo invadido pelo rio Amazonas, pelas águas mais escuras e por tudo que elas carregam. Os dois rios estão correndo numa velocidade mais parecida. Aí o rio Amazonas se sobrepõe. Se sobrepõe. E a tendência é que o rio Amazonas entre para dentro do rio Tapajós. E você consegue perceber, então, um encontro das águas de uma maneira diferenciada na época das águas cheias. É tão lindo que deu vontade de mergulhar e sentir na pele a diferença entre essas águas. Aqui do lado do rio Amazonas a gente vê a diferença, a água bem mais marrom. Além da cor, né, que é visível, a temperatura da água do Tapajós ela é um pouco mais quentinha que a do Amazonas, que já é mais fria. Agora a correnteza não tem muita, e o que eu posso dizer é que esse banho está uma delícia. Se a água é tão determinante na paisagem desse lugar, imagina a importância dela para as plantas. O nosso mergulho agora é na vegetação de Alter. A nossa saída foi de madrugada. Estamos em março e lembra que nessa época fica tudo inundado. Além da nossa equipe, havia 2 pesquisadores. Fomos conhecer uma floresta diferente, um paraíso ainda escondido, mas que já começou a atrair turistas do mundo inteiro. Seu Itaguari nasceu aqui e hoje ajuda a preservar essa região. Vem dos passeios na floresta o sustento para a família, filhos e netos que trabalham com ele. Posso entrar? Pode entrar. A gente está entrando agora num lugar que durante 6 meses do ano a gente só consegue chegar assim, de canoa. E é proibido usar qualquer outro tipo de embarcação aqui, porque é uma floresta submersa, a floresta encantada de Alter do Chão. As árvores estão mergulhadas na água, raízes e troncos submersos. Desde 7 anos que eu pescava com meu pai para cá, aí depois 71 anos. Tem gente que não acredita, esse passeio já tem uns 5 anos, aqui na Floresta Encantada, e tem dias que a gente passa o dia todo fazendo este passeio aqui. Isso acontece entre fevereiro e julho, quando o nível do rio sobe por causa das chuvas.
E não é difícil imaginar por que a floresta ganhou o nome de Encantada. Navegar aqui é como se estivéssemos num conto de fadas. Sabe aqueles filmes que misturam assim fantasia e ficção? A gente parece que está dentro desse cenário. E não é só beleza. Essa vegetação tem uma resistência que impressiona. Localmente a gente chama essa floresta alagada de igapó. Essa água aqui, como a gente pode ver, a gente enxerga o nosso pé aqui, né? Ela é uma água bem transparente. Ela é pobre em sedimentos, né? Por isso que ela é mais clara. Por isso que ela tem essa transparência, exatamente. Os igapós são formados em áreas mais baixas da bacia amazônica. As águas que vêm dos rios, córregos ou igarapés são barradas pela força do rio Tapajós e formam lagos, os chamados lagos amazônicos. Os lagos aqui, eles são abertos, né? Então eles estão conectados com os rios. A água que está saindo daqui, ela tem uma velocidade muito menor que a força do rio Tapajós. E isso bloqueia a saída da água do lago. E aí essa água para... Fica represada. E fica bem mais lenta, como a gente pode ver aqui. Aí né? forma um lago. Forma um lago. Essas áreas úmidas ocupam hoje cerca de 30% de toda a bacia amazônica. Uma natureza selvagem e interligada, que atraiu Amanda, bióloga especializada em águas, e o marido, botânico. Ele de Brasília, ela do Paraná. O que me fascina aqui nesse local é que visivelmente a gente percebe, né, essa relação íntima da água com a floresta, com as espécies, né, de plantas. Então, tudo que acontece com essas plantas está relacionado com a água. É o ciclo natural da vida. O rio enche, elas liberam as flores, aí elas vão receber os polinizadores, né, insetos, aves, e aí elas vão liberar os frutos maduros na época certa dele cair e boiar na água, porque se ele cair na seca, ele não vai conseguir germinar perfeitamente. Então, é uma relação muito íntima, sabe, que se construiu ao longo de muitos milhares de anos, mas que é determinado pela água. Nessa região já foram catalogadas mais de 200 espécies de plantas, algumas com mais de 1000 anos. Adaptação é a palavra-chave nessa floresta submersa. Essas árvores aqui, elas se acostumaram, se adaptaram a viver assim, debaixo d'água. Isso, exatamente. Elas são adaptadas a viver uma boa parte do ano com suas raízes embaixo da água. E as plantas, como a gente, precisam respirar. Então, dentro da água tem menos ar. Então, elas têm todas essas adaptações para lidar com um ambiente com menos oxigênio e poderem exercer a sua vida normalmente, porque não é fácil. Elas deram um jeito. Cada uma tem o seu jeito de conseguir viver nesse sistema. De respirar embaixo d'água. De respirar embaixo d'água. São árvores que respiram embaixo d'água. São, com certeza elas são. São sobreviventes. Conseguiram o que poucas espécies suportariam. Metade do ano debaixo d'água, a outra fora dela. Mas é impressionante como esse lugar secou. A gente, da primeira vez, passou aqui de barco. A gente só via as copas das árvores. E agora, seco, totalmente seco. A dinâmica das florestas alagáveis, ela é muito grande. Então, você imagina, todas essas plantas, elas estão anualmente perdendo e ganhando muita água, perdendo e ganhando muita água. Então, elas precisam ser tolerantes a uma época seca, bem quente, e a uma época com uma grande disponibilidade de água e também, ao mesmo tempo, com pouco oxigênio. Então, elas são realmente, em termos biológicos, são muito resistentes. Heróis da resistência, né? Nossos repórteres escalam torres gigantes no meio da floresta. O maior reservatório de água doce do mundo. Você já ouviu falar no feijão que vira pipoca ou risoto? É daqui a pouco.
parece um mar sem fim. E o mais impressionante é saber que 80% de toda a água da Amazônia a gente não vê. É uma água subterrânea, descoberta por acaso. Na década de 50, técnicos da Petrobras vieram para cá à procura de petróleo. Esse pedaço de concreto é o que sobrou da plataforma que eles usaram para fazer a perfuração. Não acharam petróleo, mas essa busca proporcionou uma outra descoberta debaixo da terra. Um reservatório gigante de água, o maior do mundo. Capaz de abastecer o planeta por 250 anos. É o Sistema Aquífero Grande Amazônia, o chamado SAGA. A Terra hoje tem cerca um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Então, se nós pegássemos toda a água do Sistema Aquífero Amazônia, Grande Amazônia, e pudéssemos colocar numa grande caixa d'água, os 7 bilhões de humanos, tirando água dessa grande caixa d'água, levariam 250 anos para secar a caixa d'água. Então, essa é uma riqueza inestimável. O cálculo foi feito por pesquisadores das universidades federais do Pará e do Ceará. E eles dizem que foram conservadores na estimativa. Estabeleceram um consumo diário de 150 litros de água por pessoa. Hoje nós temos alguns bilhões de pessoas na Terra que precisam de água. E ela ganha importância também do ponto de vista econômico, porque ela sustenta diversas atividades econômicas. Então ela passou a ser um fator estratégico em termos de desenvolvimento do mundo como um todo. A gente tem um tesouro aqui debaixo. Absolutamente, nós temos um tesouro, um grande tesouro. Certamente, sem nenhuma sombra de dúvida, esse é o maior reservatório do mundo todo. Os estudos feitos depois da descoberta de Alter do Chão mostraram que o aquífero começa na Cordilheira dos Andes, no Equador, chegando até o Pará. Cerca de 3.000 quilômetros de extensão. Um reservatório de água capaz de encher 90.000 vezes a Baía de Guanabara, por exemplo. Para a gente entender como esse reservatório de água se formou, embaixo de toda essa região aqui de Alter, há várias camadas de rocha como essa aqui, com areia e argila. A gente jogando água, ó, ela vai sendo absorvida nessa rocha. A areia torna a rocha mais porosa, permite que ela armazene a quantidade grande de água. E a argila faz com que os grãos se agreguem, cimentem os grãos. E isso então dá consistência à rocha como um todo. Então ela funciona como se fosse uma esponja que forma o aquífero. É um depósito para água. É um depósito de água, Água e floresta. Essa relação faz da Amazônia um lugar único no planeta. E o que acontece aqui atrai pesquisadores do mundo inteiro. Estamos na Flona, a Floresta Nacional do Tapajós, uma unidade de conservação que permite o uso sustentável das riquezas naturais. Estas são torres climáticas, construídas no fim dos anos 90 numa parceria com a NASA. Vocês instalaram equipamentos nessas torres para monitorar a emissão de gases da floresta, é isso? Exato. Na verdade, o que a gente monitora é o metabolismo dela, ou seja, como ela respira, como ela pulsa, né? Então a gente instalou vários equipamentos que medem o vento, a temperatura, a umidade, o carbono, o nitrogênio, vários outros compostos do ciclo biogeoquímico. Era de madrugada quando saímos para ver o amanhecer em uma dessas torres. E agora nós chegamos a um lugar onde poucas pessoas chegam. A gente está sobre a copa das árvores, em cima de todas elas. O dia está amanhecendo, um céu vermelho, muito lindo aqui. Com a luz do sol, os pássaros começam a aparecer. Só nesta região vivem cerca de 350 espécies. Um mundo colorido que só é possível ver aqui em cima. Se a gente pudesse dividir a floresta por estratos, né, que é assim que a gente trabalha na pesquisa, é como se fosse um edifício de alguns andares. E a gente estaria aqui na cobertura desse edifício.
alguns organismos, dentre eles algumas aves, que só moram na cobertura, né, vamos dizer assim. Nossa curiosidade foi além e a gente resolveu subir outra torre, mas esta só de rapel. Você se sente seguro aqui, a gente sobe. Para quem tem um pouco de desconforto em altura, não é a melhor das coisas a se fazer, não. Você tem que ter uma força no braço e é isso que cansa a gente um pouco, porque é quente, é úmido, mas vamos lá. Depois é só não olhar muito para baixo. Força. Perdeu medo de altura. A gente está exatamente ao nível das árvores mais altas daqui da Floresta do Tapajós, cerca de 50 a 55 metros de altura. Aqui claramente dá para a gente ter ideia do que a diversidade, né, florística que aqui existe. Olha, eu posso dizer uma coisa. Cansa, a gente sua muito, não é muito confortável olhar para baixo, às vezes parece que você vai ter um pouquinho de tontura, mas eu vou confessar uma coisa, é o máximo estar aqui em cima. Eu estou emocionada de estar nessa floresta, de estar aqui no alto. É um presente. Agora descer, que é a melhor parte. Aqui ficamos pequenos diante de tantas árvores gigantescas. E não só elas. Olha o tamanho dessa teia de aranha. Quando a nossa aventura já estava terminando, veio o presente que a gente nem esperava mais ganhar. O tão procurado gavião real estava ali, paradinho numa das copas. Logo ele, que de tão difícil de ser visto por aqui, ganhou o apelido de Gavião Fantasma. Na verdade, um filhote de 2 anos de idade. Esse é pau-rosa. O óleo essencial dá para sentir aqui já nas folhas. Essas árvores têm um potencial imenso. Desta folha se extrai um óleo que só existe aqui e virou a principal essência de um famoso perfume, o Chanel número 5. O pau-rosa foi tão explorado que hoje é difícil encontrar essa árvore nas florestas aqui do Pará. Para preservar as espécies que restaram, os pesquisadores começaram a incentivar o replantio em áreas como essa, uma propriedade particular vizinha à Flona. Foi nos anos 50, onde se produziu 500 toneladas de óleo. Significa uma quantidade infinita de árvores que foram derrubadas. Mas isso tudo mudou com o projeto que eu desenvolvi para a extração de óleo, não mais da madeira, mas de folhas e galhos. E esse é o processo que está ocorrendo hoje, o único no Brasil e no mundo. A mágica da transformação da folha em perfume é toda feita num laboratório como este, aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará. O professor Lauro Barata estuda as propriedades medicinais e cosméticas da Amazônia. Para extrair o óleo do pau-rosa, as folhas são mergulhadas numa máquina com água fervendo. O vapor é condensado e depois passa por um decantador. O óleo essencial é esta fina camada mais amarelada. Depois desse grande esforço de extração, esse é o resultado do óleo. É 1% só de rendimento, ou seja, de cada 100 quilos, apenas 1 quilo de óleo. Mas é um óleo que tem grande valor agregado.
É o que a Amazônia tem a oferecer para o mundo. Quer levar o mel, irmã? Não mistura tudo não, só naquela porção que tu vai usar. Leva óleo de coco também, mulher, o de coco também é bom. Deu só R$20, mulher, bora gastar mais. Obrigado aí, querida. Este é o Mercado Central de Santarém, cidade vizinha a Alter. Fica à beira do rio Tapajós e é parada quase que obrigatória para todo turista que quer sentir o gostinho da cultura local. São cerca de 1000 barracas, com legumes, verduras, frutas. Olha, banana todo mundo conhece, mas banana vermelha eu nunca tinha visto. Ela é vermelha, mas o nome é esse? Não, o nome é banana da casca roxa. Banana da casca roxa. Eu posso provar uma? Pode sim. E ela é pequenininha assim? É muito saborosa. Doce. Nossa Senhora, virei fã dessa banana. Maravilhosa. E esse grãozinho pequenininho aqui, o que que é? É o feijão. Isso Feijão é- manteiguinha ou conhecido também outra região como feijão manteiga. Isso é feijão? Sim. Só que o nosso feijão manteiga é bem maior, ele é pequeno. Como é que prepara? Sim. Como é que vocês comem esse É feijão? basicamente que nem arroz. Põe na panela, não é na panela de pressão e começa a cozinhar normalmente. Um feijão que você cozinha como se fosse arroz? Sim. Gente, isso é maravilhoso. É daqui também o menor camarão do mundo. Com vocês, o aviú. Tem cerca de 1 centímetro de comprimento, se reproduz onde os rios Tapajós e Amazonas se encontram e dá apenas durante o período da cheia. Uma iguaria, refogadinho no azeite então, só provando para saber. Muruci. Essa é típica aqui do Pará, né? Vocês fazem muito com suco? Suco, pode comer assim mesmo também. Ela é bem forte, bem cítrica. Não gostei, não. É azeda. Muito azeda. Muito forte. Suco disso aqui é bom? Suco e doce. Nesse mercado a gente encontra tudo que é tipo de erva, casca de árvore, óleo. Deixa eu ver essa garrafa aqui, ó. Garrafada para diabetes. Aqui tem todas as árvores e ervas que compõem aqui. Garrafada para rim, infecção urinária. E essa aqui, se alguém tiver com problema em casa, com alguma, pode ser que cure. O que mais sai aqui, Elton, que as pessoas mais compram? As pessoas usam mais mel de abelha, óleo de andiroba, copaíba. Mas e remédio? Remédio. É? Uhum. Andiroba é boa para quê? Ela é repelente, ela é boa para machucado, para contusão. Mas quem que traz isso aí tudo para você? São os moradores de lá mesmo, das comunidades. Óleo de hortelã? De hortelã. Faz natural. o quê? Ele é bom para... faz ele para inalar. Mostra como é que é. Para inalar, ele é muito bom. Ele para as vias respiratórias, sinusite. Bota na mão? Rinite, problema de nariz. Ele é muito bom. Óleo de hortelã. Se está congestionado, isso é bom. Aí ele faz o quê? Você coloca na mão, esfrega. Pode esfregar na mão. Sim. Agora pode cheirar. Se tiver com sinusite, rinite, problema de... Nossa! Muito bom, vai descongestionando todo o Vai nariz. abrindo tudo. Óleo de hortelã. Muito bom isso. Muito bom ele. O uso de plantas medicinais faz parte da cultura brasileira. Chás e remédios de origem vegetal, os chamados fitoterápicos. Você já viu que aqui há vários deles, mas a finalidade nem sempre é saúde. E o que mais sai aqui? Atração da bota. Atração da bota? É um perfume que as mulheres elas vêm atrás para conseguir homens, ou seja, para casar. Ou se tem marido, usa para ficar mais aconchegante, mais unido, entendeu? Tô gostando disso. Pode experimentar? Pode, fica à vontade. Como é que abre aqui? Peraí. Pode botar aqui? Pode. Gente, será que vai funcionar isso? Vou arrumar namorado aqui em Santarém, é isso? Bom, eu já tô com a atração da bota, vamos ver, né? Vou atrair um boto aqui, isso sim. Um só não, vários. Eles são chamados de botos cor-de-rosa ou vermelho. E tem o cinza também. Os botos costumam aparecer bem em frente ao mercado. São típicos dos rios Amazonas e Tapajós. Eles vêm para cá comer os restos de peixes, as sobras da feira. Viraram atração para os turistas. Natureza farta, uma terra rica em beleza, comida e cultura.
e com um povo acolhedor. Essa mistura irresistível trouxe Saulo de volta para Alter do Chão depois de passar 10 anos fora. Eu fiz essa casa e que seria para veraneio, uma casa de praia. Mas quando eu acabei de construir ela, eu estava escrevendo um trabalho da empresa. Eu olhei para o rio, olhei para casa, olhei para o computador e fechei o computador pela última vez. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. E valorizando tudo que o rio podia me dar, e que é o que eu faço hoje. E o que mais te encanta nesse lugar? A energia das pessoas, o povo, porque a beleza natural ela já grita por si só, ela clama. Você se apaixona pela região, pela natureza de primeira. Mas depois você vê que dentro da natureza vai ter um povo acolhedor, um povo sorridente, que vai ter uma infinidade de coisas que você transforma em comida, que foi onde eu me apaixonei. Agora é atrás do balcão da cozinha que ele passa a maior parte do tempo, experimentando as delícias que só dão aqui. Lembra do feijão que cozinha como arroz? Saulo sabe fazer um risoto desse feijão. O segredo para virar risoto é ficar mexendo e cozinhando mais tempo. E, obviamente, finalizar com queijo ralado, né, e um pouco de manteiga. Ele e um grupo de moradores estão tentando mudar o nome do feijão manteiguinha para feijão Santarém. Outra surpresa é que esse feijãozinho também pode virar pipoca. Basta um óleo bem quente. Provar o feijão pipoca. Parece que você está comendo o milho da pipoca, só que crocante e macio. Uma delícia. Tá bom, né? Isso com um filminho, um cineminha, vai uma panela de feijão. Vai, uma panela de feijão. Na hora de experimentar o risoto com a família reunida à mesa, minha cara já diz tudo. O feijão Santarém está aprovado. Ficou bom? Sim. É algo diferente, né? Delícia. Sim, Bom apetite. No vasto mundo das águas amazônicas, o homem admira a natureza e ajuda a preservar. É daqui a pouco. Foi um passeio de mais de 1 hora pelo rio Tapajós, até chegar a um afluente dele, o rio Arapiuns. A gente estava à procura da Associação dos Criadores de Peixes de uma comunidade daqui, a Coroca. Queríamos conhecer o trabalho que eles fazem para ajudar a preservar uma espécie que quase desapareceu por aqui. As tartarugas da Amazônia. Nesse lago, há centenas delas. E também tracajás, um outro tipo de quelônio. Elas são mantidas aqui para se reproduzir em segurança, longe de quem mata esses bichinhos por causa da carne e do casco. No início dos anos 2000, a associação ganhou do IBAMA cerca de 3.000 filhotes. A maioria escapou durante uma grande enchente na região em 2009. Mas as tartarugas que ficaram estão vivendo no lago com tranquilidade e fartura. Elas terminaram de almoçar e aí ficam aqui, ó, relaxando. Chegam bem pertinho da gente. Olha, daqui a pouco ela pega meu pé. Foi só eu falar. Ai, mordeu meu dedo. Uma mordidinha que dói, viu? Mordida de tartaruga não é uma coisa fraquinha, não. Eu acho que ela confundiu o meu dedo com a ração. Não é ração, não, gente. Era meu dedo. Vou sair mais. Nada que um banho de rio não resolva. Aliás, esse é um lugar para se viver com os pés na água. Lugar onde é fácil sorrir, onde a natureza é companhia constante
A gente só precisa observar. O dia a dia em Alter do Chão nos ensina que a vida pode e deve ser simples. Um paraíso para se conhecer e, quem sabe, ficar. Caminhando por essas águas, na margem desse rio, nós descobrimos que aqui é o lugar que nós queremos voltar. Nós vamos voltar para Minas, refazer nossa vida, organizar tudo, e aqui a gente quer vir morar, para poder integrar a natureza, ajudar a preservar e acabar a nossa vida de uma maneira bem tranquila, bem na paz, como deve ser. Projeto mesmo, então? Projeto de vida. Vim para Alter. Vim para Alter. Tá feito o projeto? Você concorda? Concordo. Então tá bom. Tá na telinha para todo mundo agora, né? Não tem jeito de sair fora. Promessa de Globo Repórter. Nossa! Fique agora com o Jornal da Globo. Um bom fim de semana e até a próxima sexta. Globo Repórter. Oferecimento